paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes. No se tiene, no se tiene. Till the end. I've taken my bows, my curtain call. You brought me fame and fortune and everything that goes. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before you are great. My Fala, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia para todo mundo. Bom dia, Carlão. Bom dia, Lucas. Bom dia, Ana Clara. Gente, bom dia, Pedro. Mudar um pouquinho, né? Eu tava só escutando pagode, sertanejo, reggae. Mudar um pouquinho, escutar um Queen brabo, né não? Meus queridos, vamos lá. Deixa eu te falar um negócio. O que eu decidi aqui, ó. Nas últimas aulas, a gente estava falando sobre triângulo, né? Então, a gente falou aí das relações métricas no triângulo retângulo, das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Falei até de lei de senos e lei dos cossenos na última aula, né? E aí o negócio é o seguinte, eu decidi finalizar a geometria plana com vocês, né? Ou seja, aquela partezinha de trigonometria, principalmente envolvendo o ciclo trigonométrico, eu vou deixar para depois das férias. E eu acredito até que eu vou deixar para depois do Enem, tá? Porque é igual eu falei para vocês, né? O nosso conteúdo é um conteúdo para 3 aulas semanais. Normalmente a gente dá em 2, dá para dar em 2, já fica corrido. E dar em uma aula online com aula de 40 minutos é impossível, né? Então, entre da trigonometria e da geometria espacial, no segundo semestre eu vou dar a geometria espacial, que é muito mais importante, né? Muito mais frequente, principalmente no Enem. Mas eu vou falar de trigonometria sim, e também de geometria analítica, tá? Então a gente vai ver aí. Primeiro a gente tem que ver como é que vai ficar o segundo semestre, né? Se vai continuar online, se não vai.
primeiro a gente tem que saber também quando vai ser a prova do Enem, né? A gente tem aí 3 datas possíveis, né, para a prova do Enem. Uma em dezembro, uma em janeiro e a outra em maio, se eu não me engano. Maio ou março, não lembro. E aí, depois que a gente definir aí qual vai ser a data, aí a gente vai conseguir definir aí, fazer o nosso planejamento para saber como a gente vai fazer, né? Parece que essa não vai ter mais presencial. Pois é, Carlos, cada dia surge uma notícia diferente, né? Então a gente precisa saber primeiro a decisão final, a decisão oficial, para a gente saber como que a gente vai fazer. Mas para nossa realidade aqui, eu defini finalizar hoje a geometria plana, falando de área, tá? A gente vai falar de área e aí a gente finaliza a parte de geometria plana. E aí a gente vai ter mais uma aula ainda semana que vem, que é para a gente fazer uma revisãozinha aí, que, se eu não me engano, vocês vão ter ainda mais uma prova, né? Inclusive, eu tenho que mandar essa prova hoje. Deixa eu ver se ela me mostrou. Eu preciso mandar ela hoje, só que eu não sei que dia que é essa prova. Vocês sabem que dia é a prova? Se puderem me falar aí, eu agradeço, tá? Eu sei que Na próxima sexta. Próxima sexta, ótimo. Não sei se é essa, então. Sem ser nessa, na outra. Valeu, Vinição, meu querido. Bom dia para você, meu brother. Bom dia. Então, aí a gente finaliza hoje e aí na quarta-feira que vem, aí eu faço uma aula voltada para essa prova, te explico o que vai cair bonitinho nela e aí fazemos alguns exercícios lá específicos, tá? Mas eu já te adianto que nessa prova vai ter área. E muita área, porque a área é bem importante, né? Então, sexta que vem não é férias ainda, não, hein? Férias é só terça-feira, sei se na próxima terça, na outra terça. Então, calma aí que as férias ainda vai chegar ainda, mano. Falta uma semana aí do que você estava contando. Gente, então vamos lá. A área é um conteúdo de fundamental importância. Por quê? Porque a área tem muita questão diretamente envolvendo a área e muita questão indiretamente envolvendo a área. Né? Então, eu posso cobrar a área numa questão de geometria plana, que é simplesmente para calcular a área, ou uma questão de geometria espacial. Se eu quiser que você calcula, por exemplo, o volume de um prisma, o volume de um cilindro, o volume de uma pirâmide ou o volume de um cone, obrigatoriamente você tem que saber calcular a área das figuras planas. Tá? Então, a área é um conteúdo, se não for é um dos mais importantes aí da geometria plana, tá? E aí você tem que saber. A notícia boa é que você já viu a área 1 milhão de vezes. A notícia ruim é que a área é decorar, tá? Apesar de ter algumas coisas ali que ajudam a gente a decorar, é decorar, não tem como. Vocês sabem que eu tento evitar ao máximo usar fórmula, né? Toda vez eu falo isso sempre. Tudo que dá para usar sem fórmula, eu tento fazer sem fórmula. Mas a área não é uma dessas opções. A área, infelizmente, você tem que saber a fórmula para te auxiliar. Porque se você for querer demonstrar a fórmula toda vez que você for fazer uma questão, você está enrolado, né? Então, você tem que usar mesmo a fórmula. Eu estou escutando nada desse ouvido aqui, ó. Estou surgindo do ouvido esquerdo. Então, vou abrir o slide. No slide, eu coloquei todas as nossas fórmulas que a gente precisa saber e a gente vai comentar um pouco sobre cada uma. Tá bom? Vai. Opa! O que aconteceu? Vai. Estou compartilhando a minha tela. Eu sou maluco. Minha área de trabalho. Deixa eu abrir aqui o negócio, que o trem sumiu. Share screen, achei. Aí. Ó, esse slide aqui ficou até bonitinho, gente. Eu vou até mandar ele para vocês.
Olha lá, área das figuras planas. Então, assim, gente, primeira coisa, o que é área, né? Qual que é a definição dessa grandeza? A área, primeiro, é uma grandeza bidimensional, tá? Que é uma grandeza bidimensional que envolve duas dimensões. Então, você sempre vai estar trabalhando com duas dimensões, e é por isso que a unidade de medida de área se chama de metro quadrado, centímetro quadrado, né? Decímetro quadrado. Então, esse quadrado aí na unidade de comprimento, ela te indica que é uma unidade o quê? Bidimensional, tá? Então, estou trabalhando com duas dimensões, ou comprimento e largura, ou comprimento e altura, sempre duas dimensões, beleza? A gente consegue calcular a área de todos os triângulos possíveis que existiam, a gente consegue calcular a área. A gente consegue calcular a área dos quadriláteros notáveis, né? Do retângulo, do quadrado, do paralelogramo, do trapézio, do losango, né? Tem fórmulas específicas para esses caras. A gente consegue calcular também a área do hexágono regular, tá? Do hexágono regular. A gente consegue calcular a área de qualquer polígono regular que a gente queira. Regular, tá? Agora, se aparecer um pentágono lá que não é regular, a gente não tem uma fórmula para fazer isso, tá? E a gente consegue calcular também a área do círculo. Inclusive, eu acho que a área do círculo não está nesse slide, tá? Mas no final eu coloco aqui para vocês. Então, vamos lá? Vamos ver como é que a gente faz para fazer esses cálculos. Senhor, se um dia eu chegar e achar uma figura plana que não é nenhuma dessas, e aí qual que é a estratégia que eu devo seguir? Gente, se num caso a gente pegar uma figura que é, por exemplo, um pentágono, um hexágono que não é regular, algo desse tipo, o objetivo é fazer o quê? É tentar dividir, né, a minha figura. Então, tentar ali fazer uma divisão de forma que eu consiga criar ali triângulo, que eu consiga criar retângulo, ou seja, as figuras que eu consigo aí calcular, né? Mas, então, vamos lá, bem tranquilo, vamos só relembrar essas fórmulas e aí na próxima aula a gente foca para fazer essas questões envolvendo área, tá? Vamos lá. Primeiro, área de um triângulo qualquer. Primeira coisa, triângulo tem 5 fórmulas diferentes de você calcular a área, tá? Eu vou te mostrar 5 e vou te mostrar em qual caso você vai usar cada uma delas. Mas a fórmula geral, a fórmula que serve para todos, inclusive as outras fórmulas, todas são derivadas dessa fórmula, é a que está aí na tela para vocês, ó. Base vezes altura sobre 2. Gente, normalmente quando eu falo de área, eu pego umas 2 ou 3 aulas para falar sobre área, porque eu gosto de demonstrar de onde vem cada uma das formas, tá? Eu uso a forma do retângulo para mostrar todas as outras. Só que como a gente está com um tempo curto, eu não vou fazer isso dessa vez. Quem sabe em uma outra oportunidade eu consiga mostrar isso para vocês, tá? Então, área de um triângulo qualquer, base vezes altura sobre 2. Então, isso aqui calcula toda. Qualquer triângulo que vir, você consegue calcular isso. Professor, então por que eu vou aprender as outras formas se esse aí faz de todos? Porque vão ter algumas questões que usar essa forma que está aí na sua tela vai dar muito trabalho, muito trabalho. Então eu vou te mostrar outras fórmulas que em determinados casos é mais útil e mais rápido. Caso você lembre, né? Vai te auxiliar, vai te ajudar a resolver essa questão de forma mais rápida, tá? Mas a fórmula básica, a fórmula geral mesmo é essa daí, ó. A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. E aí toma cuidado nessa altura, tá? A altura ela vai ser o lado do triângulo? Não vai ser o lado do triângulo. Só tem um caso em que a altura é o lado do triângulo, é o que eu vou te mostrar aqui agora, depois dessa figura, tá? Mas a altura sempre faz o quê? 90 graus com a base. Então, quer dizer, deixa eu te mostrar um negocinho aqui. Esse esqueminha aqui, ó, esse ângulo aqui, ele faz o quê? 90 graus, tá?
com a minha base. É por isso que eu posso chamar esse bichinho vermelho aí de altura. Tranquilo? Esse segmento aí de altura, porque a altura sempre faz 90 graus com a minha base. Fechou? Então, para calcular a área de triângulo, base vezes altura sobre 2. Professor, quem é a base? Sempre é o cara que está apoiado no chão? Gente, é uma coisa que eu quero que vocês tirem da cabeça. Principalmente quando a gente for falar de geometria espacial, tá? Base não necessariamente tem que estar apoiado no chão, não. A base pode ser o lado que você quiser, qualquer lado, tanto faz. Só que dependendo da base que você escolhe, a altura muda. Se eu escolhesse, por exemplo, esse lado aqui como base, esse lado. Aí a minha altura agora, eu vou botar de vermelho igual a outra, ela teria que sair desse vértice aqui, ó, de baixo, e fazer 90 graus com o lado que você está olhando. Aí esse novo segmento aqui seria a minha altura, tá? Então a altura, ela vai depender do quê? Ela vai depender da base que você escolhe. Normalmente a gente usa a base que está apoiada porque é mais bonito de se ver, né? Mas necessariamente tem que ser? Não, vai depender da sua altura. Vamos supor que você tem esse segmento que eu criei e não tem o outro. Aí você vai usar esse Bzinho como sendo base? Não, aí você usa o outro lado como sendo base, tá? Então vai depender muito do caso, tranquilo? Mas o que você tem que saber é que a altura ela sempre vai fazer 90 graus com a base, certo? Então dependendo de qual é a base da sua figura, você cria a altura lá. Caso você tenha o valor dela, compensa você usar essa forma, tá? Então, quando é que você usa essa forma? Você usa essa forma quando você tem a altura. Se você tiver altura, ótimo. Vai lá e usa base vezes altura dividido por 2. O único caso, tá, em que o lado do triângulo vai ser também a altura é nesse caso aqui, ó. No triângulo o quê? No triângulo retângulo. Lá no triângulo retângulo, tá vendo que esse ladozinho de cá, ó. Esse lado de cá faz 90 graus com a base, tá vendo o ângulo lá? Então, no meu caso aqui, a minha base vai ser o B e a minha altura vai ser quem? O C, ou seja, os dois catetos. Então, quer dizer que você calcular a área de um triângulo retângulo, você pode fazer o quê? Pegar o produto dos dois catetos e dividir por 2. Porque os dois catetos vão fazer o papel de quem? Um da base e o outro da altura. Certinho? Então, o meu conselho, quando você estiver trabalhando com um triângulo retângulo, nunca usa a hipotenusa como base, tá? Quando você estiver trabalhando com um triângulo retângulo, usa sempre os dois catetos, um como base, outro como altura, beleza? Porque eles já fazem 90 graus entre si. Professor, mas se eu quiser usar a hipotenusa como base, eu posso? Pode. Só que aí quem vai ser sua altura? Aí sua altura vai passar a ser esse carinha aqui, ó. O que sai aqui do vértice A, né? E vem até o meu vértice, ao meu lado, minha hipotenusa, fazendo o quê? Ixi, aqui não dá para fazer esse quadrado aqui, não. Para fazer esse quadrado aqui tem que ser muito artista. Não sei não. Fazendo 90 graus. Tá? Então, ó, esse ângulozinho aqui tem que ser de 90 graus. Então tá aí a minha figurinha. Então, para isso aí dar certo, ó, eu preciso que esse ângulo seja 90. Tá? Então, toma muito cuidado para você não fazer conta errada aí, usando a altura errada. Fechou? Então, no triângulo retângulo, meu conselho é o quê? O produto entre os catetos. Certo? O cateto, um cateto vai fazer o papel da base, o segundo vai fazer o papel da altura. O que aconteceu? Minha internet caiu. Como assim o que aconteceu, Vinícius? Caiu que hora? O que você perdeu aí? Me fala. Eu só mostrei até agora a área do triângulo, só. Aí eu mostrei a do triângulo. Opa! Mostrei a do triângulo normal aqui, ó. Que é base vezes altura sobre 2. Certo? E mostrei também a do triângulo retângulo. Que aí a base e a altura serão os catetos. Foi só isso que eu mostrei. Beleza, Vinição? Calcular a área do triângulo, base vezes altura sobre 2. Quando o triângulo for retângulo, a base e a altura vão ser os
os catetos, tá? Aí você faz um cateto vezes o outro, dividido por 2. Beleza? Bora seguir. Terceira fórmulazinha aí de triângulo, ó. Esse S aí é a área, tá? O Szinho é a área. B vezes C vezes seno de A dividido por 2. Gente, não dá muita moral para as letras não, tá? As letras elas podem mudar. Normalmente a gente fala que essa fórmula é A vezes B vezes seno do ângulo teto sobre 2. Mas as letras não fazem tanta diferença. O que eu quero que vocês enxerguem aqui nessa fórmula? Primeiro, você vai conseguir usar ela quando? Quando você tiver um ângulo. Se você tiver um ângulo no seu triângulo, você vai conseguir usar essa fórmula, tá? Além de ter um ângulo, você precisa ter os dois lados entre os ângulos. Ou seja, você precisa ter esse lado aqui e esse lado aqui, tá? Então, essa forma aqui, o P e o C, eles são os lados vizinhos ao ângulo que você tem, certo? Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer o produto entre esses dois lados vezes o seno do ângulo que você tem. Essa é a fórmula para calcular a área de triângulo, tá? Como que a gente prova ela? A gente prova ela usando base vezes a altura sobre 2, né? Aqui, ó, se você calcular seno do ângulo A, você tá vendo que aqui do lado esquerdo, usando a altura, não forma um triângulo retângulo? Se eu calcular seno do ângulo A, vai ficar o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o B. Concorda comigo? Então fica seno de A igual a H sobre B. Você isola o B, aí você vai ficar... Você isola o H, quer dizer... Aí você vai ficar com seno de A vezes B. E aí, quando você faz base vezes a altura sobre 2, a gente está considerando que a base é o Czinho aqui, ó, né? Aí vai ficar a base. Aí a minha altura vai ser quem? A minha altura vai ser o H, que é o quê? Que é o B vezes seno de A, dividido por 2, tá? Isso que eu tô te mostrando é o quê? É só a demonstração da fórmula, mas eu não quero muito que a gente perca tempo com isso, não. Beleza? Então, quando é que você usa essa fórmula? Você usa essa fórmula quando você tiver o quê? Um ângulo. Se você tiver o valor de um ângulo e dos dois lados que estão em volta ao lado dele, no caso o B e o C, aí essa fórmula é uma fórmula legal de se usar. Mas é igual eu te falei, se você quiser usar a base vezes a altura dividido por 2, você pode? Pode, basta você descobrir a altura. Professor, como que eu vou descobrir a altura? Fazendo o seno do ângulo A. Fazendo o seno do ângulo A, você vai conseguir descobrir a altura. Aí você faz o quê? A base vezes a altura dividido por 2. Belezinha? É igual eu te falei. Dá para você usar base vezes a altura sobre 2? Dá. Só que vai dar mais trabalho, né? Se você lembrar dessa fórmula, morreu a questão. Lembrou da fórmula aqui, ó. Lembrou dessa fórmula, a questão ficou pronta. Se não lembrar, aí o que você faz? Vem aqui, faz seno desse ângulo, descobre a altura, e aí você faz base vezes a altura dividido por 2. E aí achou o resultado. Fechou? Mas essa aí é uma terceira fórmula, vamos assim dizer, né? Se a gente considerar a fórmula do triângulo retângulo como uma fórmula diferente. Apesar de não ser, né? De ser base vezes altura sobre 2. Fechou? Então, segunda fórmulazinha aí que a gente viu hoje para triângulo. B vezes C vezes seno de A sobre 2. O B e o C são os dois lados vizinhos do ângulo aqui que você vai calcular o seno. Belezinha? Próxima questão. Essa aqui, quando você for resolver, se você for tentar usar a base vezes a altura aqui, ela vai ficar meio feinha, né? A gente chama essa fórmula de fórmula de Heron, lei de Heron, né? Serve também para calcular a área de um triângulo qualquer, né? Igual as duas aí que a gente viu para trás, base vezes a altura sobre 2 e a passada, que é B vezes C vezes seno do ângulo A dividido por 2, né? Ou A vezes B vezes seno de teto sobre 2, tanto faz as letras que você usa. Quando você vai usar essa forma? Você vai usar essa forma quando você tiver os três lados e não tiver altura. Não tiver ângulo, você tem o quê? Os três lados.
Então, se você tiver o B, se você tiver o A e se você tiver o C. Se você tiver os três lados, aí compensa você usar essa fórmula. Como que é a fórmula de Heron? Primeira coisa, o que é perímetro, gente? Perímetro. Perímetro de um triângulo é a soma de todos os lados. Tranquilo? Consequentemente, o que é semiperímetro? É a metade do perímetro. Ou seja, é a soma dos três lados, né? Dividido por 2. Nessa forma, você vai usar o semiperímetro. Perímetro, a gente usa a notação 2P. Toda vez que a gente for falar de perímetro, a gente vai usar a notação 2P. E quando usar só o P, é semiperímetro. Então, o que é o semiperímetro? É você somar os três lados e dividir por 2. Tranquilinho? Então, tá aí embaixo aí, ó. O Pzinho é o A mais B mais C dividido por 2. E aí, a fórmula de Heron é essa aí de baixo. A é igual a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Esse asterisco aí é vezes. Beleza? O A, o B e o C são os lados, tá? E o P é o semiperímetro. Professor, quem é o A, o B e o C? Se eu confundir quem é o A, o B e o C, faz diferença? Não, você pode escolher no seu triângulo quem vai ser o A, quem vai ser o B, quem vai ser o C. Não faz diferença. Você vai ter os três lados, então você escolhe qualquer qual, tá? Como no final você vai multiplicar tudo lá dentro da raiz, a ordem que você escolher não vai fazer diferença. Beleza? Mas aqui, em qual situação que você vai usar essa fórmula? Quando você tiver os três lados, não tiver altura, não tiver ângulo, e é isso. Até os três lados. Ponto. Não é triângulo retângulo, só tem um triângulo qualquer, tem os três lados. Aí é onde é válido usar essa fórmula. Professor, e se eu não quiser usar essa fórmula? Aí, meu amigo, aí é onde o trem fica ruim. Se você não quiser usar essa fórmula, o que você vai fazer? Você vai traçar a altura igual eu fiz aqui, tá vendo? Um Hzinho. Aí, vamos supor, tá? Só para você entender qual que é a ideia. Vamos supor que o C aqui é igual a 20. Vamos supor, o C é igual a 20. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui embaixo e de um lado você chamar de X, esse ladinho de baixo é X, consequentemente, esse lado aqui vai ser o quê? 20 menos X. Né? Então, você vai chamar um aqui de X, o outro lado aqui vai ser 20 menos X. Você vai saber o valor do B, você vai saber o valor de quem? Do A. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer Pitágoras nesse triângulo aqui e Pitágoras nesse triângulo de cá. Fez Pitágoras nos dois, você vai ter um sistema. E aí você vai ter que resolver esse sistema. Com esse sistema, você vai descobrir quem? Você vai descobrir o H. Descobrindo o H, você tem a base, que é o C, e a altura, que é o H. E aí você faz base vezes altura sobre 2. Só que é igual eu te falei, esse processo leva um tempo, leva cabeça, né? Mas, professor, eu quero fazer, posso fazer assim? Pode, sem problema nenhum, tá? Mas aí, se você lembrar da fórmula de Heron, fica mais simples de fazer, né? Então, vai ser aí a área é o quê? É o semiperímetro, que é o Pzinho, raiz quadrada, né? Do semiperímetro, que é o P, vezes o semiperímetro menos A, vezes o semiperímetro menos B, vezes o semiperímetro menos C. Então, P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Beleza? Lembrando que o P é o quê? É a soma de todos os lados dividido por 2, ou seja, o semiperímetro. Então, essa aí é a fórmula de Heron. Você usa ela quando você tem os três lados, e não tem altura e não tem ângulos também. Tranquilo? E a última fórmula aí de triângulo é de um triângulo específico, que é a área de um triângulo equilátero, tá? Isso aqui é muito importante, porque a gente usa essa área para fazer o quê? Para calcular a área do hexágono, tá? Então, a área do triângulo equilátero é o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Professor, e se eu não lembrar dessa forma, como é que eu faço? Dá para fazer por base vezes altura sobre 2? Dá, olha aqui para você ver o negócio. Quem que vai ser minha base? Minha base vai ser o L, tranquilo?
Aí eu preciso descobrir quem? Preciso descobrir a altura. Aí você vai fazer a mesma coisa que eu te falei. Só que nesse aqui fica um pouco mais simples, por quê? Porque esse lado de cá, ó, é o que? É L dividido por 2, né? Que é um triângulo equilátero. Então, o que você vai fazer? Aqui é L dividido por 2 embaixo. O ladozinho aqui vai ser L. Você vai ter o valor do lado, né? Aqui vai ser a metade do lado. O Hzinho aqui vai ser a altura. Aí você faz Pitágoras só no triângulo do lado esquerdo. Nesse triângulo aqui, ó. Você faz Pitágoras nele. Fazendo Pitágoras nele, você vai descobrir o H. Descobrindo o H, você faz o quê? A base, que é o lado, vezes a altura, que é o H que você está achando. Beleza? Esse aqui é muito parecido com o jeito de fazer a fórmula do Heron lá, né? Sem a fórmula, só que fica assim mais simples. Só um minutinho, gente. Erros técnicos. Bora, seguindo. Então, lembra aí da fórmulazinha do triângulo equilátero, que ela é muito importante, tá? Principalmente na hora que a gente for falar de hexágono. Agora, fazendo bem mais rapidão agora, que isso aqui é mais simples. Gente, área do retângulo, base vezes altura. Tem segredo isso aqui, né? Base vezes altura. Fechou. Certo? A área do retângulo é simples. Como é que você conta a quantidade de cerâmicas que tem na parede retangular? Você conta a horizontal, conta a vertical e multiplica. Isso é a área. Tá? Base vezes altura, área do retângulo. Área do quadrado, base vezes altura também. Só que a base e a altura são iguais, então eu chamei tudo de L. Aí fica L vezes L. Quanto que é L vezes L? L ao quadrado. Tá? Por que a área do triângulo é base vezes altura sobre 2? Porque um triângulo é a metade de um retângulo. Então é por isso que eu faço base vezes altura dividido por 2. Tá? A área do quadrado é a mesma ideia, base vezes altura. Mas a base e a altura é igual, então é tudo do lado, então eu chamei de quê? De L ao quadrado. Fechou? Isso aqui é bem simples. Área do paralelogramo, mesma do retângulo, base vezes altura. Só toma cuidado com uma coisa. No paralelogramo, a altura não é mais o quê? Não é mais o lado, né? A altura é esse segmento aqui, ó. Por quê? Porque a altura obrigatoriamente tem que fazer 90 graus com a base. Então, a única coisa que muda na área de um retângulo para um paralelogramo é o quê? É a altura, tá? A altura deixa de ser o lado. Passa a ser o quê? Esse segmento aqui, ó. Deixa eu criar um segmento aqui. Esse carinha que vem daqui e faz 90 graus aqui embaixo. Ou se você quiser, pode pegar ele aqui dentro também, ó. Faz 90 graus aqui embaixo, tá? E esse cara passa a ser a altura. Normalmente ele te dá o ângulo aqui, ó. Normalmente ele te dá esse ângulo. Aí você consegue fazer um Pitágoras, consegue calcular seno, cosseno ou tangente para descobrir o valor da altura. Belezinha? Então, o paralelogramo é a mesma do retângulo. Só tem que tomar um cuidado aí com a altura. Do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Né? Lembra dessa forma? A altura sempre faz 90 graus com a base. Você tem um trapézio, chama trapézio retângulo. O trapézio retângulo é como se você... Deixa eu ver se eu consigo te mostrar esse cara aqui. O trapézio retângulo é como se você fizesse isso aqui, ó. Como se você tivesse essa figurinha aqui, ó. Isso. E como é que eu faço um triângulo aqui agora? Ó, lascou. E isso aqui, ó. Imagina que essa parte que eu tô fazendo aqui agora, gente, seja fechada, tá? Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Isso aí seria um trapézio retângulo, tá? É só para te mostrar que o único trapézio em que a altura vai ser um dos lados é o trapézio retângulo, igual ao triângulo, tá? Então, o trapézio retângulo ele é parecido com esse cara aqui, mas não é esse cara, tá? Mas a fórmula é a mesma. É base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Próximo. Losango. O losango ele tem duas diagonais. Uma a gente chama de desão, a outra de desenho, né? Diagonal maior e diagonal menor. A área dele é o quê? É o produto das diagonais dividido por 2. Beleza? É a diagonal maior e a diagonal menor. Professor, se eu não souber quem é a maior e quem é a menor, também faz diferença a ordem que você coloca. Porque como é produto, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então é pegar as duas diagonais
fazer o produto entre elas e dividir por 2. Fechou? Agora a área do hexágono. Gente, o hexágono regular é a única figura, tá? Que você consegue dividir ela em triângulos equiláteros. Tá vendo aí que ela está dividida em 6 triângulos equiláteros? Então, como que a gente calcula a área dela? É fazer 6 vezes a área de um triângulo equilátero. E aí, qual que é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, quer dizer que a área de um hexágono regular é 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, a área fica 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É por isso que é importante você saber o quê? Como que calcula a área de um triângulo equilátero, tá? Para você conseguir calcular a área de um hexágono regular. Hexágono regular é uma figura muito importante de se lembrar. Fechou? E se eu tiver um outro polígono, por exemplo, um pentágono regular, eu posso falar que é 5 vezes a área do triângulo equilátero? Não posso. Não é heptágono, não é octógono, não é eneágono, decágono regular. Posso falar? Posso pegar a quantidade de lados e multiplicar pela área do triângulo equilátero? Não posso. Eu só posso fazer isso com o hexágono regular. As outras figuras não formam triângulos equiláteros. As outras figuras formam triângulos o quê? Isósceles, tá? Para calcular aí a área de um polígono regular qualquer é o quê? É você fazer o P. Quem é o P? Que a gente acabou de ver ali para trás. É o semiperímetro, tá? Vezes o apótema. Lembra que a gente estudou apótema há pouco tempo atrás? Quando eu falei das relações nos polígonos regulares, o apótema é esse apótemazinho aí, o Azinho que vai do centro até a metade do lado, 290 graus, tá? Então, a área de um polígono regular qualquer é o semiperímetro do polígono vezes quem? Vezes o apótema. Belezinha? Por quê? Porque é a área desse triângulo aqui que está pintado. Ó. Se eu for fazer base vezes altura, né? Vai ficar o lado vezes o apótema, dividido por 2. Né? Base vezes altura dividido por 2. Só que eu consigo dividir isso aqui, nesse caso, em 8 triângulos, porque é um octógono, né? Aí ficaria 8 vezes o lado vezes o apótema dividido por 2. Só que 8 vezes L, 8 vezes o lado, é o perímetro, porque todos os lados são iguais. Dividido por 2 é quem? O semiperímetro, né? Esse carinha aqui, ó, esse semiperímetro, ele é o quê? Deixa eu tentar escrever. Ele é 8L sobre 2. Certo? Que é você fazer o quê? A basezinha, que é o L, vezes a altura, né? Então, é L vezes A sobre 2. Só que isso 8 vezes, porque eu consigo dividir isso em 8 triângulos isósceles. Então, fica 8 vezes L vezes A sobre 2. Aí, o 8L sobre 2 é o semiperímetro. Tá? Então, por isso que a fórmula de um polígono qualquer é o quê? É o semiperímetro vezes o apótema. E aí tem a nossa última figurinha que eu esqueci de colocar aqui nesse slide, tá? Mas eu vou colocar e vou mandar no e-mail de vocês, que é a circunferência, o círculo, né? Como que calcula a área de círculo? E é isso, todo mundo sabe. πr ao quadrado, certinho? E aí eu vou colocar essa área aí para vocês. Vou colocar o círculo aí e vou mandar esse slide no e-mail de vocês. Vou mandar para a escola também, tá? πr ao quadrado, Vinição. Consegue colocar aí? A área do círculo? Eu vou mandar esse slide para vocês e aí vai ficar bonitinho. O raio é quem? O raio é o cara que sai do centro e vai até a borda, né, da circunferência. E aí, pra você calcular a área dela, é só fazer πr ao quadrado. Beleza? Tive que dar uma acelerada aqui no final, porque tá acabando a aula, gente. E é isso aí, tá? Eu vou mandar para vocês aí uma lista de área. E aí, vocês vão fazer a lista da área e os exercícios do livro, tá? Eu vou indicar lá no e-mail quais são os exercícios que é para vocês fazerem, tá? E aí, na próxima aula, a gente faz uma listinha aí. Eu vou mandar, não, no meio da lista, essa lista vai ser focada para a prova, tá? Lá no meio vai ter lei dos senos, lei dos cossenos também, que foi nosso último matéria. Fechou? Tchau para vocês, bom restinho de semana, até semana que vem. Qualquer coisa, me manda mensagem lá no Instagram, tá difícil fazer exercício aqui, então qualquer dúvida, manda lá que eu resolvo para vocês. Beijo,
Fiquem com Deus e até a próxima aula.